Fala galera que acompanha o canal Tudo em Jogo, beleza? Eu vim aqui hoje para falar sobre uma notícia polêmica que correu aí na noite de hoje através do Paulo Henrique Freitas da CBN Diário, em que ele teve acesso ao orçamento do Avaí para 2026, orçamento esse que vai ser apresentado ao Conselho Deliberativo do Avaí para apreciação e por consequência aprovação ou não na noite de hoje, na noite dessa terça-feira. Então eu vim aqui trazer alguns pontos que me chamaram bastante atenção e dar minha opinião sobre eles, né? Primeiro, eu quero deixar aqui bem claro que todas as vezes que nós falamos sobre o orçamento do Avaí aqui e sobre as dificuldades que o Avaí enfrentaria em 2026, a gente falava que o Avaí teria que ter muito pé no chão, que o torcedor havaiano teria que ter muito pé no chão e que teria que entender que a realidade financeira do clube iria respingar dentro do gramado, né? Então, por exemplo, o Avaí em 2026 teve grandes gastos, teve uma folha salarial aí na casa de 3 milhões de reais. Isso mesmo, 3 milhões de reais. Esse time que estava aí que não subiu, 3 milhões de reais. Então imagine vocês que a realidade financeira que foi apresentada agora dentro desse orçamento é uma folha de 670 mil reais, ou seja, infinitamente inferior àquilo que vinha gastando anualmente. Errado? Certo? É a realidade financeira que enfrenta o Avaí Futebol Clube nesse momento. O Avaí tem dificuldades com seus jogadores, pagou caro demais por jogadores ineficientes, fez contratos longos, está com salários atrasados, e mesmo aí que alguns já tenham virado a cara para essa realidade financeira e achando que é um absurdo e que tudo mais, entendam, essa é a realidade financeira do Avaí. Ou você vive num mundo de faz de conta, em que você contrata jogadores e não paga, ou você vive num mundo de faz de conta, que contrata jogadores que não servem e dão prejuízo ao clube e depois processam o clube, ou você põe o pé no chão, faz as contratações que precisa fazer dentro do orçamento que cabe, né, um orçamento bem modesto, 670 mil reais mensais, é algo fora da competitividade de uma Série B, por exemplo, e começa a partir daí a fazer um futebol mais eficiente, que é o que o Pesce e o Carlos Schmidt vão precisar fazer a partir de agora. A diretoria vai precisar ser muito assertiva, o departamento de futebol do Avaí vai precisar ser muito assertivo para poder fazer algo diferente com relação ao que vinha sendo feito, né? E vai precisar contratar jogadores muito mais baratos, vai precisar apostar muito mais em jogadores, e a torcida vai ter que ter paciência. Nós vimos falando aqui a respeito da dificuldade que o Avaí teria e a realidade apareceu nua e crua. Então, para você que está aí surpreso nesse momento pela realidade financeira do Avaí Futebol Clube, lamento, essa é a realidade financeira do Avaí Futebol Clube, em que não tem condição de fazer um grande time, ou melhor, não tem condição de gastar para fazer um grande time para 2026. O que se espera, na verdade, é que, como eu falei, que a diretoria seja muito eficiente em termos de contratação, gastando muito pouco e trazendo grandes resultados. A gente sabe que essa equação aí é muito complicada e poucos times, poucos dirigentes conseguem. Outra coisa muito importante, o Avaí não colocou no orçamento de 2026 verbas com venda de atletas, né? Ano passado o Avaí colocou aí 4 milhões, em torno de 4 milhões com vendas, né? Previsão de 4 milhões em venda de atletas, e esse ano não tem essa previsão. Também acho importante, porque você não pode contar com ovo, né? Ali, você entendeu, né? Não pode contar com ovo ali. Então, é importante que o Avaí tenha esse cuidado, tenha esse zelo, e o que vier é lucro, né? Então não dá para contar com isso. Então o Avaí faz um orçamento realista, apresenta com uma situação bem pé no chão mesmo, que não tem previsão de venda de jogadores. O que vier é lucro. Se conseguir revelar alguém da base, se conseguir fazer alguma negociação que ajude o orçamento do clube, o que vier é lucro, né? Então é isso, concordo com essa situação também. O documento aponta 0 custos com futebol feminino. Gente, o futebol feminino precisa de apoio, o Avaí vai precisar ter um futebol feminino no ano de 2026, porque a Série B também exige o futebol feminino, e vai precisar ser assertivo nisso. Eu sempre falei aqui nas nossas lives e tudo mais, que o Avaí precisa utilizar melhor esse produto. E pelo que foi entendido, inclusive pela uma entrevista com o Bernardo Pesce deu ao Jornal da Cast, da CBN Diário, é que a ideia é trazer o futebol feminino para a ressacada,
para o estádio, para o sul da ilha, para que ele seja elaborado aqui. Também acho um acerto, né? O Avaí não precisa, né? Até agora precisou, mas não precisa do Avaí Kinderman. Acho que o Avaí pode sim desenvolver um futebol de base, futebol feminino aqui, para que consiga apresentar isso ali na frente. Esse é um outro ponto muito importante. Outro ponto que aí, na minha opinião, me preocupa bastante. A base vai ter uma redução de 7,2 milhões para 1,5 milhão. Isso mesmo. A base do Avaí vai ter uma redução de 7,2 milhões para 1,5 milhão. Então, aí, nesse departamento, nesse setor onde o Avaí ganhou quase tudo que disputou em 2025, não vai haver tantos gastos assim. Então, corre-se o risco, como diz até na própria matéria do Paulo Henrique Freitas, de o Avaí ter gastos reduzidos, vamos dizer assim, né? Então, o Avaí vai ter bastante dificuldade com relação à base, e o pé no chão é importante, gente. Quando eu cito esses 4 pontos aqui, tem outros pontos ali que foram citados, mas é importante que esse orçamento, que o torcedor entenda que esse orçamento não é algo extremamente pessimista, que vai dar tudo errado no Avaí para 2026. É importante que o torcedor entenda que é algo pé no chão. E que se a diretoria, né, que o novo presidente Bernardo Pesce, junto de seu vice, Carlos Schmidt, estão apresentando isso nesse momento, é porque é isso que precisa para fazer o Avaí levantar. Ah, mas corre o risco de cair. Corre o risco de cair, corre o risco de brigar por rebaixamento no Campeonato Catarinense, corre o risco de brigar por rebaixamento na Série B, corre o risco de ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, mas essa é a realidade do Avaí. Foi onde o Avaí se colocou nos últimos tempos. O Avaí teve 4 anos de dificuldades dentro do futebol. E essa dificuldade dentro do futebol impôs ao Avaí problemas financeiros. Quando você arrisca tudo financeiramente falando e chega numa final de campeonato e não sobe, e o Avaí tentou subir nos últimos 3 anos da Série A, você vai gastando, você vai contando com, né, ali, sabe? Você vai contando com o ovo ali, e não vai tendo esse dinheiro, e a realidade vai aparecendo, as dificuldades vão aparecendo. O Avaí teve a oportunidade, sim, de subir esse ano, principalmente teve a oportunidade, também nós já falamos sobre isso aqui, só que a dificuldade financeira do Avaí impôs os salários atrasados, e os jogadores, claro, sentiram o baque. Ah, mas os jogadores se comprometeram até o final? Sim, se comprometeram, mas de fato incomodou. Então, para que isso não aconteça mais, para que o Avaí se reconstrua, eu não estou aqui fazendo defesa de ninguém, nem de Bernardo Pesce, nem de Carlos, nem de ninguém. Qualquer presidente do Avaí que fosse ganhar, se fosse Schlickmann, se fosse Pesce, se fosse o presidente da República, não importa, quem assumisse o Avaí, se tivesse o pé no chão, apresentaria algo parecido com o que está sendo apresentado agora. A gente falava que o Avaí, mesmo antes da eleição, mesmo antes do PS ser eleito, a gente falava que o Avaí teria dificuldades para poder entregar um time competitivo no ano de 2026. Se a diretoria se propôs a isso, ela está sendo verdadeira e está vindo falar para a torcida outra coisa que se cobra muito, né? O torcedor havaiano precisa entender que é melhor saber da verdade pela diretoria e saber o que está acontecendo no clube desse formato do que saber depois, né? Sendo o último a saber, as dificuldades aparecendo, vai com salários atrasados, jogadores saindo fora, jogadores colocando na justiça e a imprensa divulgando e não a diretoria. Então essa transparência eu acho importante, e eu acho que, por mais que seja difícil olhar para a realidade financeira do Avaí nesse momento e entender que esse valor aqui, por exemplo, de folha salarial para um elenco profissional de 670 mil é baixíssimo, é melhor vocês saberem a verdade do que ficarem com a pulga atrás da orelha ou achando que está tudo bem e que o Avaí pode, por exemplo, fazer grandes contratações. Ou vocês acham que, por exemplo, Zé Ricardo ficaria no Avaí? Só se ele aceitar a redução de salário. Marquinhos Gabriel não vai ficar, só se aceitar a redução de salário. Brock, só se aceitar a redução de salário. Então são muitos jogadores que o Avaí tem dentro do elenco que são caros, que não se enquadram nessa realidade de 670 mil de folha salarial. Então, pé no chão, vou repetir pela 1000ª vez, mas é importante que o torcedor entenda que é isso que tem para hoje. É a possibilidade que o Avaí tem de conseguir algum tipo de resultado, talvez seja mais difícil, mas é isso que tem para hoje. Esse foi Felipe da Costeira, no canal Tudo em Jogo. Deixa o like aqui, que é muito importante. Deixa a tua opinião também, que é muito importante.
e a gente vai conversando mais sobre esse assunto nos nossos programas. Até mais.